Sou o Dr. César Aquirro, especialista em medicina física e reabilitação e performance. E se existe um tema que eu vejo destruir o corpo de pessoas bem intencionadas todos os dias, é o mito do treino metabólico. Hoje eu não vou te dar opinião, eu vou te mostrar a fisiologia real, ergospirometria, dados e ciência, o que nenhum treino de Instagram te mostra. Nos últimos anos, o fitness criou um mantra: treino metabólico emagrece. Aí vem circuito de 20 minutos, HIIT até vomitar, aula que promete queimar por 48 horas. Mas deixa eu te dizer algo com toda a tranquilidade do mundo. Isso é cientificamente falso. É mais falso além de prejudicial. E eu vou te provar isso com o exame que revela a verdade do seu corpo, a ergospirometria. Sabe por que a meta do treino metabólico é uma mentira? O treino metabólico ele virou um sinônimo de sofrimento rápido. Para a fisiologia, metabólico significa outra coisa. Uma zona de treino 100% glicolítica. É quando o corpo usa carboidrato como fonte primária de energia e não gordura. E esse é o ponto em que 90% das pessoas se chocam. Tudo aquilo que você acha que te faz secar está apenas queimando glicose e reforçando a dependência de glicose. E dependência de glicose é igual a dificuldade de emagrecer. O corpo ele não trabalha como você pensa. O nosso organismo tem 3 manchas energéticas. A TPCP, que é a força, explosão, sprint, a glicolítica, que é a intensidade moderada alta, que usa o carboidrato, e a oxidativa, intensidade baixa moderada, que usa a gordura. Agora o fato científico brutal, a zona metabólica é 100% glicolítica, ela não acessa o sistema oxidativo, ela não acessa gordura, então o treino metabólico é igual a um treino de carboidrato, não de gordura. E aí agora vem a ciência forte e tudo fica mais claro. O RER, Respiratory Extended Ratio, 0,7 queima 100% de gordura, 0,85 mistura gordura e glicose, 1,0 glicose pura, 1,1 para cima glicose pesada, alta intensidade. Em treino metabólico, HIIT, circuito, WOD, spinning pesado, funcional intenso, o RER fica entre 0,98 e 1,15, ou seja, quase nada de gordura, quase 100% de glicose. E isso não é minha opinião, é o resultado da ergospirometria. A ergospirometria ela mostra onde o seu corpo usa gordura, onde ele troca pelo carboidrato, quando o seu VO2 despenca, quando o lactato sobe, quando o RER trava em 1, quando você perde a capacidade oxidativa e mais de 80% das pessoas treinam acima do VT2, que é o limiar glicolítico. Quase nunca na zona oxidativa, quase nunca na zona real de queima de gordura. O treino metabólico, ele aumenta o RER, ou seja, ele traz mais ainda para a região que queima a glicose. E ele reduz a oxidação lipídica por até 24 horas, aumentando o lactato, porque o lactato bloqueia a lipólise, porque ele reduz o PGC1-alfa, então tem menos biogênese mitocondrial, então diminui a sensibilidade à insulina, aumenta a fome noturna, aumenta o cortisol, e isso piora a composição corporal. HIIT glicolítico não queima gordura. O treino metabólico ele foi criado para atletas, não para emagrecer. O objetivo inicial é aumentar a tolerância ao lactato, melhorar a repetição de sprints, melhorar o débito cardíaco, otimizar a performance anaeróbia. Nada disso tem relação com queima de gordura, emagrecimento, saúde metabólica. O fitness distorceu a ciência. E esse é o erro gigante das academias. A maior parte das pessoas faz HIIT todo dia, circuito sem pausa, aulas metabólicas de 40 a 60 minutos, crossfit sem periodização, spinning sempre acima do limiar. Isso leva a platô, perda de massa magra, fadiga crônica, compulsão alimentar, lesões, metabolismo travado e tudo isso se enxerga sem erro na ergospirometria. Se você está entendendo o tamanho do problema, se inscreve aqui no canal. No próximo bloco eu vou te mostrar o coração da fisiologia, VO2, limiar ventilatório, RER avançado, cinética do lactato, zonas de treino, e é aqui que a ciência acaba com o mito e te mostra como emagrecer de verdade.
Se eu pudesse escolher só um dado para mostrar o que realmente constrói emagrecimento, saúde e vitalidade, seria o VO2 máximo. VO2 é igual a consumo de oxigênio, o quanto seu corpo consegue usar de oxigênio para produzir energia. É o indicador mais poderoso de capacidade cardiovascular, capacidade mitocondrial, flexibilidade metabólica, eficiência energética e capacidade de queimar gordura. E tem algo que quase ninguém sabe. A principal variável que determina quanto de gordura você usa não é a intensidade, é o quanto de oxigênio você consegue usar. A ergospirometria mede isso com precisão clínica. VO2 baixo igual a um corpo dependente de carboidrato. Corpo com VO2 baixo, ele queima pouco oxigênio, queima pouca gordura, depende quase exclusivamente do carboidrato. Tem RR sempre alto, tem baixa tolerância a estímulos, entra em fadiga rápido, vive no modo glicolítico, ou seja, quanto menor o seu VO2, menos gordura você emagrece. E isso independente de peso. Tem magro com VO2 miserável, o corpo só parece funcional. Existem zonas específicas definidas pela ergospirometria. A zona 1 é a zona oxidativa leve, o RER entre 0,72 a 0,82, quase 100% de gordura. Zona 2, oxidativa moderada, que zona é queimadora de gordura real, RR de 0,82 a 0,87. Gordura é dominante nessa área. Máxima eficiência metabólica. Esta é a zona que constrói mitocôndrias e essa é a zona que emagrece. Zona 3 ela é mista, um RR de 0,88 a 0,94. Gordura e carbo dividindo, corpo instável. Zona 4, metabólica glicolítica, RR 0,95 a 1,05. 90 a 100% de glicose, queima rápida, fome depois, lactato alto, lipólise bloqueada. E a zona 5 é anaeróbia pura, o RR maior que 1,1, sem oxigênio suficiente, carbo puro, desempenho, não nada de emagrecimento. Agora a parte dura, 80% dos treinos da academia acontecem em zona 4, a zona que não usa gordura. Os limiares VT1 e VT2 são marcos que definem o seu emagrecimento. O VT1 é quando o corpo começa a se mover da gordura para a glicose. E o VT2 é quando o corpo abandona a gordura e vai 100% para a glicose. E essa vem a bomba. A maioria das pessoas treina acima do VT1 e 40% treina acima do VT2. Portanto, quase ninguém treina na zona que emagrece. Ah, mas queima gordura por 48 horas depois. Isso é fake. Esse mito do EPOC, que é o Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, só é pequeno, ele é em torno de 6 a 14% do gasto do treino, ele depende da musculatura total, ele exige um VO2 alto, em treinamentos ruins o EPOC é irrelevante. Então, treinos metabólicos ruins, você cria fadiga, não EPOC, você cria fome, não déficit, você cria lactato, não oxidação lipídica. Falando no lactato, ele é o freio invisível do emagrecimento, mas não, ele não é vilão, ele é um indicador. Quando o lactato sobe muito, o corpo trava a queima de gordura. Sabe por que isso acontece? Porque o lactato ativa a mesma via que inibe a lipólise, o HSL, a enzima que libera a gordura do adipócito. Resultado, lactato alto, lipólise baixa. E treino metabólico é basicamente lactato alto, glicose alta, glicogênio baixo, gordura indisponível. Quando você treina errado, você ensina o seu corpo a sobreviver sem gordura. E um corpo que não usa gordura não consegue emagrecer. E essa é a raiz de platô, compulsão, falha no emagrecimento, fadiga, baixa performance, metabolismo travado. E isso é corrigido aonde? Com o uso da ergospirometria. O exame mostra seu mapa, seu VO2, seus limiares, seu RR real. Se você está percebendo como é impossível emagrecer treinando no lugar errado, se inscreve aqui no canal. No próximo bloco, vamos entrar mais no que diferencia atletas de quem treina errado, a cinética do lactato, a flexibilidade metabólica e a verdade sobre a zona 2. Se existe um ponto que explica metade dos erros do treino moderno, é o lactato. E o problema não é o lactato, o problema é produzir ele cedo demais. O lactato é um subproduto da glicólise, que é a queima da glicose. Ele deveria aparecer tarde na sessão, quando você já usou bastante gordura e seu corpo precisa de explosões.
Mas o que acontece com 80% das pessoas produzem lactato cedo e produzem lactato demais. Entram em hiperventilação, trocam a glicólise precoce e isso tem uma consequência direta: lactato alto, lipólise baixa. Isso é bioquímica pura, porque o lactato ativa as vias que inibem o HSL, hormônio sensitivo lipase, responsável por liberar a gordura do adipócito. Quando o lactato sobe no minuto 3 ou no round 2 ou na segunda volta de bike, isso significa que seu VO2 é baixo e a sua eficiência mitocondrial é ruim e você tem pouca flexibilidade metabólica. Você está queimando carboidrato cedo demais, você está fora da zona de queima de gordura e isso aparece com perfeição na ergospirometria. Curva, na frequência cardíaca baixa, o VO2 sobe rápido, RR dispara, VT1 chega cedo, VT2 chega cedo demais. E esse é o mapa do problema. A cinética do lactato é o quão rápido o lactato aparece e quão rápido ele some. Quanto mais eficiente o corpo, mais tarde ele aparece e mais rápido ele é removido. Menos ele atrapalha a lipólise. Mais tempo você fica oxidando gordura e corpos mal treinados metabolicamente produzem lactato cedo, removem ele devagar, pioram o treino metabólico e as pessoas não emagrecem. O grande segredo do emagrecimento não é a intensidade, é a flexibilidade metabólica, é a capacidade do corpo alternar entre glicose e gordura conforme o estímulo. Um corpo saudável ele usa gordura em repouso, usa gordura no leve, usa gordura no moderado e usa glicose quando precisa. E volta para a gordura assim que possível. Um corpo treinado errado, ele usa glicose o tempo inteiro, o lactato sobe cedo demais, o RR vive acima de 0,95 e ele fica travado no carboidrato. Não emagrece, tem fadiga, compulsão, platô. Então a zona 2 é onde você tem a zona oxidativa estável, tem maior produção de ATP por via da gordura, maior estímulo de biogênese mitocondrial, maior eficiência metabólica. É o treino que reduz o lactato em repouso, melhora a remoção do lactato, aumenta a PGC1-alfa, que é o master switch da mitocôndria, aumenta o VO2, aumenta a capacidade de queima de gordura, reduz a inflamação, melhora a resistência insulínica. Se o seu corpo não tolera 45, 60 minutos na zona 2, você não está pronto para o treino metabólico. Então, nem deveria tentar, nem começar. E a maior parte das pessoas, ela pula essa etapa. E elas não têm mitocôndrias suficientes, não têm flexibilidade metabólica suficiente, não têm VO2 suficiente e já entra no treino metabólico. É como colocar um iniciante da musculação para treinar igual um atleta, ou colocar um obeso para correr tiros. Você não treina o corpo para emagrecer, você treina o corpo para conseguir emagrecer. E aqui vão 3 sinais que mostram que o seu treino metabólico está te atrapalhando. Fome noturna, que é um clássico sinal de glicólise excessiva. Fadiga diurna, que é um corpo sem mitocôndria, sem VO2 e sem flexibilidade. Platô, mesma rotina, mesmo estímulo, mesmo gasto, mesmo resultado. E o corpo não tem culpa, ele está apenas respondendo à forma errada de treinar. Se você quer aprender como seu corpo realmente usa gordura e como construir um VO2 de verdade, fica aqui comigo. O próximo bloco é mais profundo, como a ergospirometria define a prescrição perfeita e destrói o mito do treino metabólico definitivamente. A ergospirometria é a única ferramenta que permite ver o seu metabolismo funcionando em tempo real. Nada chega perto disso. Não é sensação, não é palpite, não é batimento cardíaco estimado por smartwatch, é ciência bruta, dados brutos. Quando você entra na esteira ou na bicicleta e começa o protocolo incremental, o software registra volume de oxigênio, volume de gás carbônico, ventilação por minuto, razão VE-VO2, razão VE-VCO2, RR, carga, frequência cardíaca e curva de eficiência. E ao conectar tudo isso, a ergospirometria mostra a verdade energética do seu corpo. O RR é a janela metabólica mais honesta que existe. RR 0,7 a 0,75, 100% gordura. Ideal para emagrecer. 0,76, 0,85, maior eficiência oxidativa, gordura predominante. É aqui a famosa zona 2. RR 0,86, 0,93 é a transição, mistura gordura e carboidrato. Um corpo instável. RR 0,941, glicose começa a dominar, lactato começa a subir, treino metabólico começa.
RER 1.01, 1.15, glicose pesada, 100% carbo, quase nada de gordura. RER acima de 1.15, alta intensidade anaeróbica, útil para performance, péssimo para emagrecer. A maior parte das pessoas treina o metabólico e está sempre com o RER acima de 0,95, ou seja, está queimando carboidrato o treino inteiro. A Ergo também identifica dois marcos fundamentais, o VT1, que é o limiar ventilatório 1, onde a ventilação começa a subir para compensar o aumento de gás carbônico, marca a transição da gordura para a glicose, ideal para treinos oxidativos, que é o emagrecimento real. VT2, limiar ventilatório 2, onde o lactato explode e a ventilação dispara, marca o colapso oxidativo, aqui o corpo abandona a gordura. O problema moderno é que 70% das pessoas treinam acima do VT1 e 40% treinam acima do VT2. Traduzindo, treinam na zona errada, usam o combustível errado, criou da adaptabilidade errada e o resultado é que não emagrece. O VO2 é a capacidade de usar oxigênio. É um marcador de saúde cardiovascular, indicador de longevidade, proxy da eficiência mitocondrial, sinal da capacidade de queima de gordura. Cada aumento de 3,5 ml por quilo por minuto de VO2 reduz a mortalidade em 12 a 17%. VO2 alto, maior capacidade de oxidação lipídica. VO2 baixo, corpo dependente de glicose. E aqui vem o ponto mais ignorado. Se você tem um VO2 baixo, nenhum treino metabólico funciona, porque o motor oxidativo não existe. Isso é medido com precisão milimétrica na ergospirometria. VO2 absoluto, VO2 relativo, VO2 mitocondrial e a ventilatória eficiência slope, que é o VO2 VCO2. Tem a curva de lactato respiratório também. Mesmo sem a coleta de sangue, a ergospirometria identifica o lactato por VE-VO2, VE-VCO2, PET-CO2, PET-O2, RER. O lactato acumulado cedo demais significa pouca tolerância oxidativa, baixa eficiência muscular, pouca biogênese mitocondrial, corpo travado no carboidrato. E quando o lactato sobe muito rápido, a lipólise é inibida e o emagrecimento trava. E esse é o grande erro dos treinos metabólicos mal orientados. O famoso afterburn, que vem da EPOC, ele só aparece em treinos de força de alta qualidade. Ele não aparece em circuitos, não aparece em HIIT slope, não aparece em load mal feito, não aparece em spinning na zona errada. O treino metabólico da academia, ele não tem força, não tem precisão, não tem mecânica, não tem VO2, não tem zona oxidativa. Conclusão, ele não gera EPOC significativo. Ele só gera fadiga e fome. No próximo bloco eu vou colocar a ciência em prática. Como prescrever um treino real para emagrecimento com base na ergospirometria. As zonas certas, o volume certo, o estímulo certo, o mapa de como o seu corpo realmente usa a gordura. Agora que você entendeu o que trava, vamos para o que libera. O emagrecimento verdadeiro exige alta oxidação de gordura, VO2 funcional, lactato controlado, sistema oxidativo dominante, mitocôndrias ativas, flexibilidade metabólica preservada. A ergospirometria mostra cada um desses pontos e indica qual zona você vai treinar. Zona 2 é a base, é a principal zona do emagrecimento. Seus efeitos são únicos. Aumenta a PGC1-alfa, que é um Master Regulator mitocondrial, que aumenta o número e o tamanho das mitocôndrias. Melhora o VO2, reduz o lactato, aumenta a remoção do lactato, melhora a sensibilidade à insulina, reduz a inflamação, aumenta a capacidade oxidativa. Em termos da ergospirometria, é o RER entre 0,78 a 0,85. Um VE-VCO2 estável. É um VO2 submáximo com eficiência alta e a sensação de esforço de 3 em 10. O tempo ideal, 45 a 75 minutos, 2 a 4 vezes por semana. Se você não consegue sustentar zona 2 por 45 minutos, você está 100% treinando errado. Faltam mitocôndrias, mas não falta força de vontade. A zona 3 é a terra de ninguém. Ela não queima gordura como a zona 2 e não gera performance como a zona 4. Ela gera muito estresse, pouco retorno, lactato intermediário, aumenta a fome. Ela só é útil quando estrategicamente colocada, não para emagrecimento.
A ergo mostra a tendência das pessoas passarem 60% do treino na zona 3 sem perceber. É a zona onde os treinos metabólicos fazem você viver. Por isso a zona 3 é o lugar onde a maioria se mata e não emagrece. A zona 4 é a VTO2, glicólise pura, lactato alto, RR-1, carboidrato 100%, alta demanda energética, explosão, grande estresse autonômico, treinos metabólicos reais ficam aqui. É útil para atletas, lutadores, para quem faz sprint, para testes máximos, estímulo neuroendócrino, e não é útil para iniciantes, obesos, sedentários, pessoas com flexibilidade metabólica ruim, para emagrecimento. É um treino metabólico avançado e ele virou básico, e esse é o erro. Com a ergospirometria você tem VO2 máximo, VO2 mitocondrial, que mostra a qualidade das mitocôndrias, RER zona a zona, VE-VO2, VE-VCO2, PET-CO2, VT1, VT2, potência e velocidade por zona. Isso gera um mapa perfeito. Então, como é que a gente vai fazer um treino? Fase 1, vamos reconstruir as mitocôndrias, 4 a 6 semanas. Zona 2 pesada, 2 a 4 vezes por semana. Força paralela, VO2 submáximo constante. Fase 2, flexibilidade metabólica. Vai alternar entre zona 2 com sessões leves de zona 3 bem curtas. Melhora a capacidade de alternar os substratos. Fase 3, performance. Inclui treinos de alta intensidade, com lactato controlado e remoção eficiente. Essa é a lógica que emagrece, não a lógica de 30 minutos de circuito em 15 exercícios. Então a estrutura do treino que funciona é uma zona 2, que é a base do emagrecimento, 2 a 4 sessões por semana, 4 a 75 minutos, intensidade constante. Força, que é a base estética e da saúde metabólica, porque a força aumenta o GLUT4, aumenta a sensibilidade à insulina, aumenta a massa magra, aumenta o VO2 mitocondrial, melhora a oxidação de gordura. 3 a 4 sessões bem feitas por semana. Sprints e explosões após construir a base, não para emagrecer, mas para melhorar a eficiência mitocondrial. E o descanso, que é o componente mais subestimado. O VO2 ele precisa de repouso para consolidar as adaptações. A mitocôndria elas crescem no descanso, não no treino. E várias coisas morrem quando você só treina metabólico. Mitocôndria, flexibilidade metabólica, sensibilidade à insulina, capacidade oxidativa, resiliência muscular, capacidade de emagrecimento, estabilidade do apetite, ritmo hormonal, e tudo isso aparece nos exames. Treino metabólico só funciona em quem não precisa dele. É para avançados e virou básico de quem está longe até do básico. No próximo bloco a gente fecha o vídeo com aquilo que nenhuma academia explica. O erro cultural do treino metabólico, o impacto sobre o cortisol, o erro da disciplina sem método e como usar ciência para treinar sempre dá certo. Agora que você entendeu a fisiologia, vamos para a lógica humana por trás do erro. O treino metabólico não é popular porque funciona, ele é popular porque parece funcionar. As sensações que ele provoca é suor rápido, respiração ofegante, sensação de esforço, liberação de endorfina, exaustão subjetiva, percepção de que treinou muito, mas fisiologicamente, gordura quase zero foi mobilizada naquele momento. Quase tudo foi glicose. O lactato subiu e ficou alto demais. O cortisol também subiu e está alto demais. Mitocôndria, quase nada de estímulo e o emagrecimento fica travado. É o treino que engana o cérebro e destrói o metabolismo. Treinos metabólicos repetidos aumentam o cortisol cronicamente, aumentam a adrenalina, noradrenalina, gluconeogênese, catabolismo muscular. E o cortisol alto cronicamente reduz T3, reduz testosterona, reduz IGF-1, aumenta a fome, aumenta a gordura abdominal, reduz a massa magra. Conclusão, emagrecer é um ato hormônico e treino metabólico repetido destrói o eixo hormonal. Ninguém falha por falta de esforço, as pessoas falham por falta de mapa. O corpo humano funciona com limiares, zonas, substratos, VO2, eficiência ventilatória, lactato, biogênese mitocondrial,
Mas o treino das academias funciona com sensação, playlist, motivação, suor, slogans, e essa desconexão é fatal. O problema não é você, o problema é treinar com um mapa que não é seu. E o seu mapa só existe se a gente fizer uma ergospirometria. O treino metabólico ele não emagrece porque aumenta o RR, reduz a oxidação de gordura, aumenta o lactato cedo demais, inibe a lipólise, reduz o VO2 a longo prazo, diminui PGC1-alfa, prejudica a mitocôndria, reduz flexibilidade metabólica, aumenta o cortisol, gera fome reativa, gera platô, produz perda de massa magra e enquanto isso o treino certo vai aumentar o seu VO2, aumentar a capacidade oxidativa, aumentar as mitocôndrias, aumentar a biogênese mitocondrial, melhora a sensibilidade à insulina, reduz o lactato, melhora a remoção do lactato, usa gordura como substrato. É binário. Treino metabólico você treina para sobreviver. Treino oxidativo você treina para evoluir. O treino metabólico é um treino de atleta. Atleta tem VO2 alto, tem mitocôndria alta, tem lactato tardio, usa gordura antes da glicose, tolera a zona 4 e zona 5, tem limiares espaçados. Você não, e não tem que ter. Treino de atleta sem base destrói o metabolismo. Simples assim. O treino metabólico parece bom, mas a ciência não é feita com aparências. A ciência é feita com mecanismo, limiar, oxigênio, lactato e mitocôndria. Quando você treina errado, o corpo não falha, ele responde. Quando você treina certo, o corpo não luta, ele evolui. Treinar não é queimar calorias, treinar é ensinar seu corpo a usar o combustível certo. Se você quer finalmente sair do platô, quer entender seu corpo, quer construir um metabolismo de verdade, assiste de novo, compartilhe esse vídeo e principalmente marque sua ergospirometria, porque treinar errado custa caro, treinar certo muda sua vida.